Boa noite, nós estamos de novo aqui no Grau, trazendo um assunto muito importante com a nossa querida doutora Eliana Garzon, que já esteve aqui uma vez conosco, falando das suas uma das suas especialidades, que é a epilepsia. Hoje vamos abordar de novo esse tema com uma outra forma de tratamento. Para isso eu tenho aqui a doutora Patrícia, né? Boa noite. Eu vou apresentar a doutora Eliana Garzon, que é graduada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 88, fez residência médica em Neurologia e Neurofisiologia Clínica, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, tem doutorado em Neurologia na mesma instituição em 97 e pós-graduado junto à Cleveland Clinic Foundation, nos Estados Unidos. Doutora Patrícia, nutricionista clínica do Instituto de Neurologia Integrado de São Paulo, que a doutora Eliana também faz parte, não é? Docente do curso de graduação em nutrição na Universidade de Croton, Anhanguera Educacional, doutora e mestra da USP, especializada em nutrição clínica pela GANEP, tem experiência de 10 anos com a dieta cetogênica, que é o assunto que vamos falar hoje, além de experiência na área de nutrição em saúde pública, nutrição clínica, com ênfase em pediatria e variáveis lipídicas, certo? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho o que é a dieta cetogênica, doutora Patrícia? Tá ótimo. Então, obrigada pelo convite, né? Então, respondendo a pergunta, a dieta cetogênica é uma dieta que, na verdade, ela foi criada em 1921, né? Então, já é bem antiga, é uma dieta que é rica em gordura, né? Nessa dieta a gente tem bastante teor de gordura, em geral de 82 a 90% de gordura. Para a gente ter uma ideia, a nossa dieta normal tem mais ou menos 30%. Então, a gente tem uma dieta que fornece bastante gordura, mas a gente tem que controlar proteína e carboidratos, né? Então, não adianta só aumentar o teor de gordura, precisa controlar. E o objetivo da dieta é formar corpos cetônicos, né? Então, isso é uma forma de energia que a gente consegue obter a partir de alimentos que são ricos em gordura. Por exemplo, creme de leite, o toucinho fresco, os óleos vegetais. Certo. E essa dieta já em 21, ela foi usada na neurologia? Ela foi usada na neurologia, já era utilizada para tratar alguns pacientes, mas depois foi vindo muitos medicamentos farmacológicos, antiepiléticos. E aí deixou-se por um período de utilizar e mais ou menos na década de 90 ela voltou a ser utilizada. Doutora Eliana, por que essa dieta é indicada em controle de epilepsias de difícil controle, né? Ou seja, em casos de epilepsia de difícil controle. Por quê? Primeiro, obrigada pelo convite, boa noite, Boa noite. Eunice, doutora Patrícia, boa noite a todos. Bem, como a doutora Patrícia disse, já naquela época, né, o primeiro medicamento eficiente foi o Gardenal fenobarbital, que ele é da década de 30. Né? Então, antes disso, nada se tinha assim como comprovada eficácia no tratamento das epilepsias. Se usava ervas, se usava algumas, o brometo, que até agora voltou à moda, mas também é muito antigo. Mas tudo vem a partir do histórico, do contexto de se achar que epilepsia era uma manifestação divina ou a manifestação do demônio. Verdade. Então naquela época antiga, quando os sacerdotes faziam a medicina, eles pediam que as pessoas ficassem em jejum e fizessem oração. E esse período aí era mais ou menos de uma semana. Sei. O que acontecia? As pessoas melhoravam. Sim. Nesse período. Porque eles entravam. Porque entravam em cetose, né, num período inicial aí de 24, 48 horas, toda a glicose do corpo era consumida e depois eles entravam na segunda fase, que é justamente a queima das gorduras. Muito bem, então isso ficou nos registros e às vezes civilizações, sem uma conhecer a outra, tinham o mesmo relato. Né? E
época, aí na década de 20, alguns grupos começaram a ler, investigar e ter acesso a esses registros e acharam interessante. Mas por quê, né? Por quê? Que deu certo. E o que vamos fazer? Não podemos colocar uma pessoa em jejum para sempre. E aí, então, se pensou, bom, tem a primeira fase, a utilização de todo o carboidrato, e a segunda fase, queima da gordura. Vamos fazer uma dieta com gordura. Então, essa foi a ideia, né? E aí, depois, começou a se pesquisar o porquê funciona. Talvez, quando o cérebro muda o seu principal combustível, vamos dizer assim, que é os carboidratos, que é a glicose, passa a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, deve haver mudança de neurotransmissores, estabilização de membranas, são as principais hipóteses colocadas para como a dieta funciona. Né? Mais alguma coisa, Patrícia? Assim? Não, acho que é isso. Na verdade, a ideia é você não pode deixar o paciente em jejum, senão você vai fazer ele perder peso. Então, foi criada uma dieta que simula os efeitos do jejum. Só que para produzir esses corpos cetônicos, além de dar gordura, você precisa também controlar o carboidrato e proteína. Então, a dieta que ele vai, por exemplo, comer frutas, vai comer legumes, vai comer carnes, mas os alimentos são todos pesados, né? Então, isso é calculado individualmente e é tudo pesado para que ele chegue naquela quantidade de corpos cetônicos que vai funcionar para controlar as crises dele. Entendi. Eu tô aqui com o meu celular e tô vendo, tem gente nos Estados Unidos, eu tô aqui nos Estados Unidos assistindo vocês, né? Bacana, né? Muito bacana. Então, quem estiver querendo fazer perguntas, por favor, pode enviar, que a gente tem aqui o nosso pessoal que está anotando, né, Priscila? Então, assim, fica claro que, assim, é uma dieta, primeiro, que não é simples de ser feita, né? Segundo, tem que ser estudado caso a caso para ser indicado. Terceiro, não pode ser feito, então meu filho tem convulsão, vou fazer uma dieta que eu li. Não pode. Primeiro é isso, né? Então, quem é o profissional que indica essa dieta? Quem é? O profissional que faz a indicação é o neurologista, né? Certo. Ele que acaba avaliando a quantidade de resposta que o paciente tem, faz os exames. E aí avalia, olha, se você tem ou não indicação. Acho que a doutora Eliana pode contar um pouquinho melhor sobre essa indicação. Sim. Nas epilepsias recém-diagnosticadas, nós nunca vamos partir para a dieta. Né? Isso eu acho que tem que ficar bem claro, porque algumas mães perguntam, né? Não é melhor a dieta do que um medicamento? Porque existe esse mito. Esse mito de que a medicação para controle de crises epiléticas vai ficar dopado, vai interferir, e é sempre química, então não pode ser uma dieta, uma coisa mais natural. Não é isso, né? Não é isso, né? Tem as indicações, inclusive, né? Não é tão fácil assim, não é impossível, né? Fique bem claro, mas também não é tão fácil, tanto que nessa época aí, de 70 até 90, quando vários medicamentos foram lançados, todo mundo preferia o medicamento à dieta, né? Já que tudo é pesado, tudo é medido, tem uma certa restrição, né? Vai tirar os carboidratos, os doces. Então, a criança que está ali na idade escolar, né? Tem a festinha do amigo, não vai poder comer o brigadeiro tão desejado. Então, assim, a gente também tem que selecionar direitinho o paciente. Então, recém-diagnosticada, medicação. Certo? Vamos tentando os medicamentos. A partir do momento em que não houve resposta satisfatória, 2, 3 fármacos antiepiléticos, muitas vezes é a hora de nós conversarmos sobre a dieta. Tá? Então, assim, já é aquela epilepsia que já está com difícil resposta aos medicamentos mais comumente utilizados. E nós vamos também indicar para algumas síndromes. Mas eu ia até perguntar, nós estamos falando no começo antes, né? Sim. Que existem alguns casos que já sabem. Esse caso eu acho que é bom para dieta. Sim, síndrome de Dravet, síndrome de Dulce e um defeito metabólico, né? Que se chama doença de De Vivo. É uma alteração
mutação num gene que tem uma proteína que pega a glicose do sangue e joga para dentro do cérebro. Tá? E tem um gene que regula esta proteína, tá? Se chama GLUT1. Então, quando este gene está alterado, existe uma dificuldade de jogar a glicose do sangue para o cérebro. Então, é como se o cérebro estivesse passando fome, vamos dizer assim, continuamente. Ele não recebe sua fonte de energia. Entendi. Então, assim, a dieta é perfeita para isso, porque aí o cérebro vai começar a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. E essa criança também tem epilepsia? Essa criança tem epilepsia, essa criança tem atraso, pode ficar com microcefalia, né? O cérebro não crescer adequadamente. Então, também já é algo que tem que ser diagnosticado bem cedo, porque quanto mais cedo se fizer o diagnóstico e instituir a dieta cetogênica, melhor ficará o desenvolvimento dessa criança. Nós já acompanhamos uma criança aqui na clínica com isso. Com o DeVivo, né? A gente também costuma chamar de deficiência do GLUT1. GLUT1, exatamente. A doutora Helena falou. Exatamente. E, então, assim, essas situações são as indicações clássicas. Fora isso, as epilepsias de difícil controle. Mas, às vezes, tem uma dica que a criança vai responder, né? Então, são aquelas crianças, assim, que quando estão com a virose, estão doentes, deixam de se alimentar, as crises melhoram. Porque normalmente com febre, com virose, é comum que as crises piorem. Né? Agora, nesta situação, a criança que vai responder, quando ela deixa de se alimentar, então provavelmente ela começa a cetose, a utilizar, queima das gorduras, ela melhora as crises. Então, quando tem isso no histórico, parece ser uma criança responsiva. Olha que interessante isso, mas isso é bem legal. Né? Porque é uma dica importante até para a gente estar atento, né? Sim. As pessoas, as famílias, os profissionais que lidam, né? Que essa é uma dica importante às vezes. A dieta é associada à medicação? Não. Ela é junto com a medicação. Então, o paciente que começa com a dieta, ele não é retirado os medicamentos, né? Uma coisa interessante que é feito é que depois de uns 3 meses, se o paciente for responsivo à dieta, e o neuro começa devagarzinho tentar retirar o medicamento. Então, devagar. Isso, devagar. Então, se esse paciente, mas não que retira logo no início. Então, acompanha junto com a medicação e depois vai sendo tirado de forma gradativa. E aí tem paciente que consegue se reduzir bem os fármacos, isso é uma coisa interessante também, né? Olha, interessante. Quer dizer que você falou em 3 meses. Esse é o tempo que a gente sabe se vai dar certo ou não? Isso, esses 3 meses é o período que a gente fala que tem que deixar a dieta, fazer bem certo, né, de acordo com a prescrição, para falar, olha, ele respondeu ou não respondeu. Quando a gente tem essas síndromes, o Dravet, a síndrome de Duse, o GLUT1, normalmente a gente vê uma resposta mais rápida. Às vezes 2, 3 semanas de dieta a gente já começa a ver resposta. Mas tem alguns que demoram, a epilepsia de difícil controle, né? Que às vezes não tem exatamente, a causa é desconhecida. Você às vezes tem uma demora maior na resposta. Então, em média, 2, 3 meses para a gente poder observar se teve resposta ou não. Existe uma idade mínima para começar a dieta? Para indicar? Na verdade, depende muito da gravidade do caso. Por exemplo, a deficiência do GLUT1, né, a doença de DeVivo, quanto antes se fizer o diagnóstico, então é assim, se fizer praticamente, né, no período neonatal, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Né? É um pouquinho mais complicado nesse período, porque vai se tirar o aleitamento materno, né? Mas frente a uma doença dessa e a possibilidade de causar atraso do desenvolvimento, né, está indicado. Então, tudo depende da gravidade. É claro que uma criança que já não é só dependente. Hoje em dia, a Patrícia pode falar com as fórmulas, né? Mesmo uma criança só o lactente é possível já fazer, já não é tão complicado. Então, depende da gravidade do caso. Mas acho que qualquer faixa etária, de 6, 7 meses, né? Então, a fórmula foi uma coisa que veio e ajudou bastante nesse ponto, porque antes a gente usava os alimentos, fazia tudo então, de uma vamos lembrar esse pedaço, nós estávamos conversando, né, que
eu acompanhei casos que eram assim, quase que para mim eram os primeiros, e agora hoje eu soube que não eram os primeiros, mas foi uma época que começaram a se usar novamente a dieta, mas era difícil para os pais, era uma dieta difícil. Hoje em dia você estava dizendo que melhorou. Então vamos imaginar, hoje a doutora Eliana indica uma criança que seria bom. Como é que funciona para a família isso? Vai até você. E aí, como funciona? Então a gente começa assim, faz uma pré-dieta, então orienta alguns alimentos para ele incluindo, como o creme de leite, o toucinho, outras possibilidades como queijos, né, carnes, e vai tirando um pouco o carboidrato. Aqueles que não comem por via oral, que você precisa de uma sonda, ou que é um bebê, né, por exemplo, você pode já indicar a fórmula. Antigamente não tinha. Então a gente usava isso, manipulava creme de leite com fruta, maionese com legumes e batia para fazer como se fosse uma papinha. E a gente fazia, né? Mas agora a gente consegue fazer isso com a fórmula. E hoje, depois dessa introdução inicial, aí ele vai receber um plano alimentar com tudo calculado. Então, se ele vai comer abacate, ele vai ter o peso do abacate. Se ele vai comer maçã, vai ter o peso da maçã, do abacaxi, do mamão. Cada alimento que ele vai colocar na dieta, ele vai ter o peso. Tem algumas coisas como arroz, macarrão, que a gente não consegue utilizar. Mas hoje, então isso foi uma das coisas que melhorou. Hoje a gente tem alguns produtos, por exemplo, o itoconhaco, que é um macarrão de origem oriental, que ele não tem quase nada de carboidrato e tem formatos diferentes. Então a gente já consegue colocar e a mãe consegue fazer como se fosse um yakisoba, macarrão, dá para fazer um macarrão com queijo. Então fica algo que fica mais parecido, mais próximo à alimentação que a gente fala que seria mais comum do normal, né? Dá para fazer receita de bolo, panqueca, então isso foi outra coisa que a fórmula acabou ajudando. A dificuldade maior que a gente tinha antigamente era retirar o carboidrato, que era a fonte de farinha mesmo, né? De trigo. Então retirar pão, biscoitos e bolachas, isso é o mais difícil para retirar da criança. Então a ideia é iniciar de uma forma mais devagar, né? Começa com uma pré-dieta, depois aumenta a proporção para 2:1, aí vai aumentando a gordura, 3:1, e dependendo da quantidade de cetose, da resposta que ele tem das crises, a gente às vezes chega no 4:1, que são os 90% de gordura. E aí tem que acompanhar a criança, porque não existe pode haver uma perda de peso, de vitaminas, de crescimento. Isso também. Então a gente acompanha, às vezes ela está na 3:1, não vai mudar a proporção, mas ela perdeu um pouco de peso, já começou a cair na curva de crescimento, então você precisa aumentar um pouco a caloria. Não vai mudar a quantidade de percentual de carboidrato, proteína e gordura, mas você precisa fazer esse ajuste, senão você pode comprometer o crescimento dela. Então precisa ter um acompanhamento bem próximo. Deve ser, nós estamos conversando, que existem grupos, né, das mães para se conversarem, porque acho que isso é muito importante, né? Porque teoricamente parece fácil, mas não é simples, né? Porque você acaba mexendo com uma dinâmica da casa, já é uma criança que tem um quadro epilético de difícil controle numa casa, já a dinâmica da casa já é alterada, e uma dieta dessa também vem alterar mais, né? E mãe latina tem assim, né? Eu preciso dar comida pro meu filho para ele crescer, né? Esses beliscos, né? Esses beliscos que tem aí nos intervalos não vai poder ter. A gente consegue fracionar, às vezes até 6 refeições por dia. Mas se a criança for maior, se você dividir em 6, o volume acaba ficando muito pequenininho, porque é uma dieta que tem muita gordura, né? E muita gordura tem mais caloria, então o volume reduz. Então no começo ela até se assusta, nossa, mas só isso, né? Então a gente tende a orientar, usar o que tem mais volume, mas ele vai receber exatamente o que ele precisa. Então se ele precisa de 2.000 calorias, vai receber as 2.000, só que na forma de dieta cetogênica. E me parece até que a criança menor talvez é mais fácil de você introduzir
a dieta, Sim, né? sim, E se é aquela criança que já Pega os alimentos. pega os alimentos e tem, alimentos. né, vai em festinha, essas coisas tornam-se bem mais difícil, né? Sim. Hoje a gente consegue também adaptar algumas coisas para festa. Dá para fazer um brigadeiro cetogênico, dá para fazer um docinho cetogênico, um bolo, mas realmente não é uma dieta livre, né? Sim, lógico. E ela tem tempo para terminar? Tem. Em média, a gente faz a dieta por 2 a 3 anos, a não ser nesse caso do Devivo. No Devivo, que é um elinato, aí a dieta é para sempre. Nesses casos que a dieta é para sempre, o que a gente tenta é, conforme a criança, quando ela ficar maior, tenta migrar para uma dieta mais livre, que é a dieta de Atkins modificada. Entendi. Então, na dieta de Atkins, ele não vai mais pesar os alimentos. Proteína é livre e o que vai ser controlado é só o carboidrato. Então, vai ter bastante gordura, bastante proteína e aí isso acaba facilitando mais. Mas isso só depois de um período maior de tratamento. E nas outras, em média, 2, 3 anos. E aí depois a gente, do mesmo jeito que a gente foi introduzindo gradativamente, a gente também vai retirando gradativamente. Para ver como fica a resposta, Sim, isso? É. Porque também não pode ficar mais tempo nessa dieta. Pode. Mas se a criança né, se adaptou bem, não tem Isso. nenhuma recusa alimentar, os exames estão bons, né? Porque a gente tem que se preocupar com triglicéridos, com tudo, tem que ter um controle rígido, né? Com as proteínas, é maior a chance de cálculo renal. Então, é uma dieta que a fórmula já vem com as vitaminas, com cálcio, mas antigamente quando era só com os alimentos, né? Falta vitaminas e cálcio, aí tem que ser repostos, né? Tem que avaliar se essa criança não está desenvolvendo uma anemia. Então, com os exames todos normais, é um caso muito complexo, tentou retirar, as crises voltaram e a criança, né, o paciente se adaptou, aceita bem, não tem problema, vai se acompanhando, não é obrigatório, mas é possível que se retire e que ele continue sem crise. Olha, que coisa boa, que maravilha, que ótimo. E aqui tem uma pergunta, acho que você já respondeu, que a criança que se alimenta por gastro ou através de dieta pastosa pode fazer a dieta? Pode, por gastro, na verdade, é mais fácil ainda, né? Porque você não tem a questão da preocupação da palatabilidade. Isso. Então, você consegue fazer isso mais tranquilamente. E também esse pastoso, isso é uma questão de... Só uma coisa importante na dieta é que não tem restrição da forma de preparo. Então, se a mãe quiser fazer alguns alimentos assado, cozido, pastoso, forma de legumes de chips, não tem problema a forma de preparo. É só o que é importante ela seguir o peso que foi prescrito dos alimentos. As pessoas estão pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto. Eu vou puxar um pouquinho mais o microfone aqui. E tem 2 perguntas. O Eduardo, ele falou que a gente já conhece as boas respostas para as crianças. Como é o resultado para os adultos? Para os adultos, são estudos se iniciando agora, mais recentes. Aparentemente, as crianças têm uma facilidade maior em entrar em cetose do que os adultos. Então, por muitos anos, a dieta foi só prescrita para crianças. Tá? E para os adultos, isso ficou no segundo plano. Mas agora, mais recentemente, inclusive, com a possibilidade de se usar a dieta de Atkins, né, que a gente fala Atkins modificada, para as crises, está se vendo que tem adultos que respondem também. Então, este é um campo aí em fase de estudo, mas aparentemente há adultos que respondem também. Que o adulto, a gente tem essa dificuldade também da adesão dele à dieta cetogênica, né? Então, muitas vezes ele vai iniciar e aí ele acha muito difícil, mas a Atkins modificada, a adesão já é melhor. E tem essa questão da cetose também, do adulto ter um pouco mais de dificuldade
de entrar numa concentração boa de cetose para conseguir controlar as crises. Entendi. Existe algum efeito colateral? Da dieta? Bom, tem alguns efeitos colaterais sim. Aquela diminuição aí de vitaminas, anemia, aumento de colesterol, triglicérides, né? Muito colesterol, isso pode ser depositado no fígado e aí vai fazer um ultrassom, aí vê que tem depósito de gordura. Então esses são os principais efeitos colaterais. Possibilidade de formação de cálculos renais, às vezes constipação intestinal, né? Tem pacientes que ficam num excesso de cetose. Hoje em dia, como se vai colocando de forma gradativa, isso não é tão frequente, mas pode acontecer de ter um excesso de cetose, aí náuseas e vômitos, né? Mais náuseas e vômitos, não se alimenta, maior ainda a quantidade de cetose. Aí pode ter uma alteração no sangue que é uma diminuição do bicarbonato, dá uma acidose, que a gente chama acidose metabólica. Isso tem que internar, corrigir esse bicarbonato, fazer uma boa hidratação. Então tem seus, nada que não possa ser manejado, mas tem seus efeitos colaterais. Então, como a gente falou no começo, né? Não é assim, vou ler aqui e vou começar a dieta cetogênica. Exatamente. Tem mais uma pergunta. Crises de ausência fora de controle também tem indicação? É a mesma coisa? Pode. Qualquer epilepsia que se utilize adequadamente o remédio, o fármaco correto para aquele tipo de crise, se tenta se tenta se tenta associações, não houve uma resposta satisfatória, pode sim ser tentada a dieta cetogênica, sem nenhum problema. A gente já falou da perda de peso, né? Que perguntaram se pode perder ou ganhar peso. Acho que o normal é perda de peso. Pode acontecer, não são todos os casos, em torno de no máximo 10% de perda de peso. Então, por isso que é importante acompanhar muito próximo. Então, o paciente que inicia a dieta, depois que você estabilizou, 1 mês, você tem que ver de novo, no máximo em 1 mês, e pesar para ver se você não precisa ajustar. Entendi. Se demora muito para voltar, aí ele pode começar a perder peso e aí isso fica um pouco mais complicado. E muitas das nossas crianças já têm dificuldade em ganhar peso. Essa criança tem que ser olhada com muito critério, muito cuidado, né? Porque... E esse é um outro tema, Janice, que um dia a gente pode conversar. Maravilha. Essas crianças com paralisia cerebral têm toda uma dificuldade, às vezes de deglutição, de aceitação, são mais restritivas, né? Já tem dificuldade de se alimentar e acho que tem dificuldade de absorção também, né? Eu já vi alguma coisa a respeito disso também, né? Apesar que hoje em dia eu tenho recebido muito paciente com sobrepeso e obeso que vem fazer a dieta cetogênica, né? Verdade. E aí é incrível que ele acaba depois ficando eutrófico, porque aí você faz o ajuste para ele melhorar um pouco, crescer e não ganhar tanto peso, e aí acaba até melhorando o estado nutricional. Olha que ótimo, nesse caso, né? Porque existe também, né? Tem. Uma pergunta aqui, quem não tem epilepsia refratária também pode fazer a dieta? É aquela situação que nós colocamos, né? Assim, tem seus efeitos colaterais e às vezes, dependendo do tipo de epilepsia, a resposta medicamentosa é muito rápida, muito mais fácil de se fazer o controle do medicamento, o acompanhamento. Então, eu acho que tem as suas indicações, né? Em todos os casos tem eu não diria assim que não pode fazer, não sei exatamente o que é o caso, mas num primeiro momento o tratamento é farmacológico. Nós comentamos antes, eu vou repetir só essa pergunta do síndrome do intestino irritável, que eu achei interessante, essa mãe passou pra gente faz tempo, já durante o dia hoje, que a filhinha dela tem indicação da dieta, mas foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Se ela não é indicado, no caso dela, por essa síndrome, a fazer a dieta cetogênica. Na verdade, assim, para a síndrome do intestino irritável, a gente tem, sim, na literatura, falando que os alimentos gordurosos podem piorar, tá? Mas para essa questão da
não existe nada que a gente contraindique. Eu acho que o importante é iniciar, né, começar devagar e acompanhando, porque pode ser que não tenha nenhuma piora no quadro. A gente costuma também usar bastante para esses pacientes que têm constipação ou que têm um pouco de diarreia, que tem algum desequilíbrio de flora intestinal, o probiótico junto. Então é uma coisa que a gente pode associar junto à dieta, e às vezes se é uma criança que responde numa proporção mais baixa, que não precisa chegar numa quantidade tão alta de gordura, pode ser que ela seja beneficiada. Fica claro então que existe, ela é bem individualizada. Exato. Né? Cada caso é um caso de novo, mas assim, dá para se direcionar para cada criança as suas necessidades, para fazer o mesmo efeito, mas que são caminhos diferentes, Isso, né? Às vezes pode ser uma criança que você não precisa chegar no 4:1 e ela responde melhor no 2:1 ou até no 1:1, a gente faça uma coisa mais branda. Como mede a cetose? Tem duas formas, né? Uma forma que é relativamente simples, que seria, acho que as duas formas são relativamente simples. Tem fitinhas específicas que se mergulha por alguns segundos na urina e se vê a cor, né? Essa fitinha vai mudar de cor na embalagem das fitas, então vai ter toda uma escala de cores, normalmente ela fica roxa, para ver qual é o nível, né? Essa é uma forma. Mas a gente fala que às vezes, assim, a urina, tanto que antigamente se fazia restrição hídrica, né? Dava menor quantidade de líquidos até para a urina sair mais concentrada. Se esse paciente não tiver com restrição hídrica, tiver com uma quantidade maior de líquidos, pode ser que haja uma diluição dos corpos cetônicos na urina, e a gente vai estar fazendo a fitinha e ela nunca chega na cor, no ponto que a gente quer. Então, é possível medir no sangue. E aquele aparelhinho que os diabéticos utilizam, é o mesmo aparelhinho, só que a fita é diferente. A fita do diabetes é para medir a glicemia. E aqui a gente vai medir os corpos cetônicos, a cetonemia. Então, quando coloca a fitinha, vai ter uma escala que a gente considera aí de 3:5, 3:6, o valor ideal de cetonemia. E então, quem está na dieta faz esse controle em casa mesmo, né? Em casa mesmo, bem tranquilo. Pode ter efeito contrário, ao invés de melhorar, piorar? As crises? As crises. A princípio, pode não melhorar nada. Pode não melhorar nada. Acho que são fazer raros os casos que eu já vi que aumentam. Tem uma porcentagem, né? Uma média de melhora? Não, assim, depois dos 3 meses vai ter que, tanto médico juntos, né? O objetivo é que as crises zerem. Agora, tem pacientes que não zeram e que tem uma melhora, e a gente vai medir, melhorou o quê? 30%, 60%, 70% das crises, e vamos avaliar se vale a pena continuar na dieta ou não. Então, o nosso objetivo é zerar, não é só para melhorar. Mas tem os pacientes que zeram, mais ou menos 30% vão ter um controle absoluto, mais ou menos 30% melhoram, mas não zeram, e aí a gente tem que ver o grau de melhora, e 30% não resolve nada. Então, a gente vai encaixar o paciente nesses 3 grupos. Piorar, assim, um ou outro fala que piora, mas não tem uma... Como mensurar isso, como mensurar, e não tem, assim, o porquê deveria piorar. E tem aqueles que melhoram muito pouco, às vezes reduz 30%, mas eles melhoram de outros aspectos, né? Cognitiva, é onde a gente... Não, então vamos continuar, vamos deixar por um período a mais. E dieta cetogênica e canabidiol é uma boa combinação? Bom, o canabidiol já é algo bem recente, com poucos estudos, né? Canabidiol com dieta cetogênica, eu particularmente não conheço nenhum estudo de literatura, estudo randomizado, porque quando a gente tem que definir, né, como que nós utilizamos um parâmetro para saber se aquela medida ela é eficiente ou não, né? Quando um remédio está sendo desenvolvido, vem aqueles pacientes para estudo em que o paciente
recebe um frasco que ele não sabe o que é, o médico também não sabe o que é. Aquele frasco pode conter a substância ativa ou conter um placebo, que a gente chama que não tem efeito, né, para aquela patologia. E aí, depois de algum tempo, o estudo termina, vai se anotando tudo que o paciente tem e os rótulos serão abertos para saber se é a substância ativa, se é o placebo. E se compara, né, o que o placebo melhorou, porque o placebo melhora também, né, e o que a substância ativa melhora. Aí, quando realmente a substância ativa melhora muito e o placebo muito pouco, a gente fala que aquela substância tem efeito. Então, todo esse processo não foi feito com o canabidiol, né? Ele veio muito rápido, muita pressão da mídia, dos pacientes para se colocar no mercado. Na verdade, o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos com quem usa canabidiol? Nós não sabemos. Qual é a eficácia dele comparada com o placebo? Tem 2 estudos apenas mostrando isso para síndromes específicas, né? Que é Dravet e Lennox-Gastaut. Então, não tem um estudo assim de pessoas com dieta e com dieta mais canabidiol. Então, é difícil de responder isso. Com a dieta, não. A dieta é uma coisa comprovada, né? Sim. Eu acho que isso que é importante a gente saber. Mesmo sendo de 1921, é uma coisa que foi comprovada, né? Que ela realmente tem uma indicação, uma explicação científica para que isso aconteça, né? E, enfim, eu acho que isso é importante falar, né? Porque a dieta realmente é alguma coisa, é um recurso a mais e um bom recurso nesses casos, né? Mais alguma coisa? A única coisa que tem aqui, que a gente já falou, mas eu acho que seria legal falar de novo, a duração dela nós já falamos, mas é assim, após, e o final, né? Nós falamos que tem casos que acabam as convulsões e tal, mas também tem casos que retornam a convulsão. Acontece também? Pode acontecer. E aí, o que acontece? De O que retornar. nós vamos fazer? Então, eu acho que depende muito do caso, né? Se, por exemplo, quando se optou a retirar a dieta, tanto pelo tempo de uso, mas algumas vezes até as mães falam, ai, que bom que vai tirar, porque a criança não aguenta mais, né? Aquele tipo de dieta, aquela restrição, começa a ficar enjoada das receitas, embora, né, como a gente falou, hoje em dia a variabilidade melhorou muito, grande, né? Melhorou muito, né? Mas mesmo assim tem crianças que, né? Então, às vezes propor o retorno da dieta pode ser um pouco complicado nesses casos. Sim. E claro, sempre vão aparecendo medicamentos novos, né? Então, vai se tentar algo que não foi tentado antes. Agora, se não, a criança estava super adaptada, super bem, não reclamava e assim, realmente estava zerada com a dieta, nada impede de retornar. Entendi. E assim, existe uma idade mais, pela experiência ou por algum estudo, mais adequada para dar certo a dieta? Tem alguma ligação com faixa etária, desenvolvimento, assim, criança na primeira década, segunda década? Não. São as síndromes, né? Sim, as síndromes, o sim. diagnóstico. A criança que a mãe prepara os alimentos, então que a criança sozinha ela não vai buscar os alimentos. Sim, é isso. Porque aí, de repente, ela pode abrir algum local, né? Pegar um pacote de biscoito, pegar um chocolate, alguma coisa assim. Mas eu acho que fora isso, não existe nenhuma. E assim, até a criança, nós já tivemos casos de crianças em idade escolar que se sentiam tão bem pelo fato de não ter crises, que mesmo na escola, quando um amiguinho oferecia algum outro alimento, a criança, assim, tinha 4 aninhos, falava, não, obrigada, eu estou numa dieta. Se sentia bem, né? Então, acho que, assim, realmente... Olha, interessante, né, isso? Quando as crises melhoram, tudo melhora. Acho que na família, a dinâmica, a criança se sente melhor, como a Patrícia falou, cognitivo fica bom. É interessante isso, porque a gente tem
vários relatos, e às vezes é criança pequena, né? Hoje mesmo foi no consultório e ofereceram uma bala para ele. Ah, você quer uma bala? Não, eu não posso, porque eu faço uma dieta que não pode usar açúcar. Ai, que bonito. Ai, que Então interessante. eles quer dizer acabam isso. entendendo que aquele alimento faz com que ele tenha crises. Olha, que interessante. Olha, bem pequenininho, hein? Bom, bem interessante. Acho que foi bem importante, bem claro os relatos aqui, né? As explicações faladas sobre a dieta. Eu queria agradecer. Não sei se tem mais alguma pergunta. Então, tem uma pergunta que já foi respondida, que a Fabiana, ela pergunta em que momento pode sugerir a dieta e depois de tentar quantas combinações de medicamentos. E se seria uma primeira opção, que também já foi, né, falado que não. Mas podíamos repetir de novo, só um pouquinho, porque sim. às vezes ela entrou agora e não ouviu. Não é uma primeira opção. Isso. Né? Quando a epilepsia está recém-diagnosticada, nós vamos tentar os fármacos. Uhum. E aí se tenta de 2 a 3 em monoterapia, que a gente fala, só, né, aquela droga isolada. Depois pode-se tentar umas 2 combinações e aí já partir para a dieta. Realmente tudo também depende da disposição da família. Às vezes tem família que a gente propõe até um pouco mais cedo, visto que tem uma síndrome, né, que tem indicação, e a família, mas não tem outros medicamentos, porque eu acho que na minha situação fazer essa dieta é complicado, né? E outras famílias não, às vezes mesmo a mãe trabalha fora, faz os alimentos, deixa tudo congelado, deixa as porções já todas medidas. Nós já tivemos famílias que até fez para viajar, né? Levar tudo, deixa tudo porcionado, tudo já com os pesos para a semana toda. É possível, né? É possível. Então também depende muito da... É algo que tem que se discutir e decidir em conjunto com a família. E ela tem mais a dificuldade, mas no começo. Depois que se adapta, tem muitas que às vezes nem querem tirar a dieta, né? Também acontece isso, mas eu tenho medo de tirar a dieta porque ele tá tão bem. Imagino. E se alguma coisa acontecer, não. Se alguma coisa acontecer, a gente volta e continua com a dieta. Mas nem mamãe quer que volte e aconteça, né? Se ele tá bem, a gente entende isso, né? Olha, que ótimo. Acho que foi respondida de novo, né? Então tá, muito obrigada. Foi super bom falar sobre isso, Nós porque eu acho agradecemos o convite. que é um assunto muito importante para muita gente, para todo mundo que tenha, né, interesse nesse assunto. E fica já o convite para a gente conversar sobre as crianças de baixo peso, de paralisia cerebral. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.